Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nesta doce manhã de Deus, ou talvez nesta tarde, ou nesta noite. Que Deus possa te agregar, abençoar, expandir o teu conhecimento, tua sabedoria, em graça, aleluia, neste favor imerecido de Deus. A sua graça nos basta. A graça deste Deus, ela está sobre nós, está sobre a nossa existência, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Quero compartilhar com você nesta manhã uma palavra de Deus, que diz o texto sagrado. Josué capítulo 6, nos versos de número 2, diz assim um texto: Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Glória a Deus. Verso 5: E será que, tocando-se prolongamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Glória a Deus. Oh, glória. Aramanda calavandorécia. Glorificado seja o nome do Senhor. Olho para esta palavra e vejo o agir de Deus. Vejo Deus querendo trazer vitória. Vejo um Deus querendo quebrar muralhas. Vejo um Deus trabalhando a favor do seu povo, da sua igreja eleita, da sua igreja amada, a sua noiva querida. Não tem barreiras, não tem muralhas, não tem nada que lhe impeça de prosseguir, porque este Deus está com ela. Este Deus, ele a supre, este Deus a guarda, este Deus a protege, este Deus a livra, e este Deus permanece sempre com ela. Ela se chama a igreja escolhida, a igreja amada, a igreja imaculada, a igreja santa, Rabadagassuri Calabachanda Ramanagácia, a igreja que tem os seus nomes arrolados no livro da vida. Louvado seja o teu santo nome nesta manhã. Oh, glória a este Deus, a honra, a este Deus, o louvor para todos sempre. O texto nos fala nesta manhã, meus amados, sobre um chamado de Deus. Deus faz um chamado a Josué. E nesse chamado que Deus faz a Josué, aleluia, no capítulo 1, o texto começa falando assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, e tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus fez uma grande promessa aos filhos de Israel. A promessa esta era para dar uma terra que mana leite e uma terra que mana mel. Uma terra próspera, uma terra fértil, onde que tudo se planta, dá, tudo que se planta, cresce, floresce, nasce. Louvado seja o nome do Senhor. Existe vida nesta terra, existe graça de Deus divina sobre esta promessa vindificada, falada, revelada, promulgada ao coração do povo de Israel. Mas tudo começou, meus amados de Deus, tudo começou, a história começa quando Deus chama Abraão. Abraão, da sua tenra idade, da sua terra, lá na Mesopotâmia, filho de Terá. Diz o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, que Abraão, o seu nome ainda era Abrão, e Deus fala com Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, terra esta que mana leite e mel. Pois bem, Abraão ouve a voz de Deus, atenta para o chamado de Deus, e agora é conduzido para uma terra que nunca via, que nunca viu antes,
uma terra desconhecida, mas era a terra da promessa. E nesta jornada nasce Isaac, nasce também Jacó e nasce os 12 filhos de Israel. Diz o texto sagrado que nasce dos 12 filhos as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos de Israel, com Jacó, desce a terra do Egito, e ali eles passam praticamente quase 430 anos subjugados pelos faraós da terra do Egito. Diz o texto sagrado que o clamor daquele povo chega aos ouvidos de Deus. E quando o clamor chega aos ouvidos de Deus, Deus suscita um homem chamado Moisés. O seu nome significa tirado das águas. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o texto que quando Moisés estava no monte, vendo a sarça ardente que não se consumia, uma voz brada daquela sarça e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde que tu estás é uma terra santa. Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida de santidade da sua presença. Bendito seja o nome do Senhor. E o texto continua falando conosco para chegarmos até as muralhas, para vocês entenderem o que aconteceu durante a jornada. Não foi do dia para a noite, houve uma promessa, Deus falando com o seu povo, com seus filhos. Moisés desce, ouve a voz de Deus, ali há uma conversa entre ele e Deus, porque ele achava incapaz de falar, talvez era gago ou era muito tímido, mas o texto nos fala que ele tinha dificuldade na sua fala, e Deus levanta o seu irmão Arão, e os dois descem para a terra do Egito. Na terra do Egito, Deus opera sinais e maravilhas. 10 pragas são derramadas sobre a terra do Egito. Os filhos, os primogênitos de todo o povo da terra do Egito morrem, perecem. Israel é tirada com braço forte, com mão forte, com poder, com glória, com manifestação sobrenatural deste Deus que fez a promessa. Bendito seja o nome do Senhor. Se Deus fez a promessa para você, se prepare, porque Deus vela sobre a sua palavra para fazê-la acontecê-la. Glória a Deus, oh glória a Deus por isso. E o texto nos fala, meus amados de Deus, que agora eles estão diante do mar vermelho, o mar se abre, o clamor é feito a Deus, e Deus fala com Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marche. Aleluia, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E naquele momento Deus se revela mais uma vez e mostra o seu grande poder para fazer acontecer a sua palavra e a sua promessa. Alamandorécia, rabacalamandorécia. O povo atravessa o mar. Aleluia, glória a Deus. A Miriam pega os tamborins e começa a louvar a este Deus poderoso, dizendo que somente Ele é o Senhor absoluto, imutável, glorioso, esplêndido, magnífico, que fez os céus e a terra. Te prepare, porque Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Deus vai fazer prodígios na tua história, no teu ser, na tua caminhada, porque Ele vela pela sua promessa, pela sua palavra, para fazê-la cumpri-la na tua história. Oh glória, prepare, porque o mar vai se abrir. Ele vai fazer coisas notórias no teu ser, na tua casa, na tua família. Deus tem o poder de mover os céus e a terra para fazer acontecer a sua promessa e a sua palavra. É um Deus que trabalha pelos seus filhos. Mas nesse instante, eles passam quase 40 anos na terra do Egito, na terra do deserto, andando de um lado para o outro por causa da sua incredulidade, das suas murmurações. Se você estiver no deserto, por gentileza, não murmure.
Se você estiver no deserto, aleluia, não murmure contra este Deus, não reclame, não crie dúvidas ao Deus que fez os céus e a terra. Passe pelo deserto, porque deserto é somente de passagem. Você não vai ficar no deserto, você vai passar pelo deserto e vai chegar na terra de Canaã, terra da promessa. Alamanda suri calabachanda ramanahai. Deus manda uma advertência para nós nesse dia. Cala tua boca, cala o teu ser, põe o joelho no chão para conversar com Ele. Ramando coloplasto calafando récia, porque a sua promessa vai acontecer. É no tempo Cronos, digo, no tempo Kairos de Deus. O Kairos de Deus vai chegar na tua história, vai chegar no teu deserto, e Deus vai fazer acontecer um milagre. O milagre vai acontecer na tua história. Oh glória, mando colofasto, que levando rememeguécia. E o que acontece agora, pastor Marcos? O que acontece agora? Deus é um Deus fiel, é um Deus glorioso. 40 anos se passam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele manda 12 espias, eles difamam a terra que Deus tinha falado, e por causa disso Deus passa 40 anos sem entregar a terra para eles. A murmuração, ela traz as nossas bênçãos. A murmuração, ela fecha o céu das bênçãos para nós. Não murmure contra a promessa, muito mais pelo contrário, sonhe, aleluia, exalte, adore este Deus. Se as portas se fecharam, adore a Deus. Glória, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que em todas as coisas sejais agradecidos a Deus. Seja um coração grato, seja grato a este Deus que fez os céus e que fez a terra. Quando chegamos, era necessário agora a promessa. 40 anos se passaram. Todo o povo praticamente que murmuraram contra Deus foram desfalecidos no deserto. Aleluia! Promessa de Deus, ela vai cumprir na tua história e na tua vida. Era necessário agora. Deus fala com Josué, Deus fala com Moisés, e Moisés põe as suas mãos sobre Josué. Josué agora recebe a unção de Deus, recebe o chamado, e agora está sobre ele a incumbência de fazer o povo herdar a herança falada, com aleluia, tão proclamada, promulgada ao coração deste povo. Diz o texto sagrado que quando Moisés morre, diz o texto sagrado, isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. E o Senhor continuou falando com Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Deus, ele começa a encorajar Josué, ele começa a dizer, a dar instruções a Josué, encorajar o coração de Josué, porque morrer agora um grande líder, um grande homem de Deus, um homem que Deus não falava através de visões e nem de sonhos. Deus falava com este homem cara a cara, ele via a figura deste Deus, face a face. Era esta conversa entre Deus e Moisés. Ramanda calapanto remenderécia. Foi dado para esta terra, foi dado para Moisés, através de Moisés, o decálogo, chamados 10 mandamentos, que hoje nós temos como nome a Torá. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o Cordeiro de Deus. O texto nos fala que ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem vou te desamparar, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente tem bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dele não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a esquerda, nem para a direita, para que prudentemente
te conduzas por onde quer que andares. Era necessário que Moisés tivesse bom ânimo. Na psicologia, a palavra ânimo significa aquele que tem uma boa alma. Não é fácil diante da luta. Eram mais ou menos 3 milhões de pessoas. Liderar um grande número de pessoas, aleluia, não é fácil. Era necessário ter coragem, ter bom ânimo e vencer, e lutar, e caminhar, e avançar para conquistar a vitória. Então Deus agora diz para ele: esforça-te, Josué, porque tu vais fazer esse povo herdar esta terra prometida. Não tem deserto, não tem muralha, não tem Jordão que pare a minha promessa. E nesse momento, aleluia, Deus fala mais novamente: não temas, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não temas nesta manhã, meu irmão. Não temas nesta manhã, irmã de Deus. Não te espantes, não te apavores, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo. O Senhor está do seu lado, Ele está aí com você agora. Ele sempre esteve e sempre estará do seu lado. Por onde quer que você for, o Senhor está lá do seu lado. E agora o que vai acontecer? Era necessário agora passar o Jordão. O Jordão, meus amados de Deus, no capítulo 3 e os versos de número 15, diz o texto sagrado, aleluia: e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre as águas, sobre as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Meus amados, a palavra Jordão significa aquele que desce. Se você quer ver muralhas cair na sua vida, se você quer ter grandes vitórias, é necessário passar pelo Jordão. O Jordão é aquele que desce, é aquele que se humilha, é aquele que desce, é aquele que desce do seu orgulho. É necessário passar pelo Jordão, significa se humilhar, é deixar, reconhecer que somente Deus tem o poder. É uma dependência total de Deus agora, é uma dependência total do senhorio de Deus sobre a nossa existência e sobre a nossa vida. Mas o texto nos fala que levavam a arca simboliza a presença de Deus. Nós vamos chegar no Jordão e vamos passar com a arca de Deus. A arca simboliza a presença de Deus nesta manhã sobre a tua vida. Receba nesta manhã a presença de Deus. A presença precisa estar na sua vida, no meio, no centro da sua vida, da sua história, do seu caminhar. Em todas as coisas que você for fazer, tenha a presença de Deus no centro de tudo da sua vida. É necessário passar pelo Jordão. As muralhas só vão cair se nós passarmos pelo Jordão. E diz o texto sagrado que quando eles tocaram os pés das águas, o Jordão se abriu e eles passaram ao meio do Jordão. E no meio do Jordão o Senhor pedia que eles fossem recolher-se 12 pedras e fizesse um altar ainda com 12 pedras, simbolizando um memorial. Deus, quando faz a gente passar pelo Jordão, quando a gente desce, Deus, aleluia, Ele marca a nossa vida, Ele nos marca a nossa história e nos faz sempre lembrar de onde Ele nos tirou. Aleluia, Deus tirou você do lamaçal do pecado, Deus tirou você das trevas, aleluia, Deus tirou você de momentos terríveis e hoje você está na presença desse Deus. Nunca esqueça de onde Deus tirou você. Era necessário que Israel lembrasse deste dia e contasse para os seus filhos e para as suas gerações futuras de que Deus tinha aberto o grande rio Jordão. Era uma memória, era um memorial, era uma lembrança. Todas as vezes que olhavam para aquelas pedras, iriam lembrar: Deus nos fez passar por esse Jordão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Depois que passamos pelo Jordão, nós temos um outro lugar que nós devemos ir,
para termos a vitória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito seja o nome daquele que fez os céus e a terra. Diz o texto sagrado, aleluia, no capítulo 4, se não me engano, nos versos 19, o texto nos fala assim: subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. Meus amados de Deus, e as 12 pedras que tinham tomado o Jordão, levantou-as Josué em Gilgal. A palavra Gilgal significa círculo de pedras. Aleluia! Gilgal é um lugar estratégico. Gilgal é um lugar onde é um lugar é um lugar estratégico, aleluia. Em Gilgal que foi celebrada a primeira ceia, em Gilgal que foi feita a aliança, a circuncisão. Bendito seja o nome do Senhor. Foi em Gilgal que eles saíram e derrotaram todas as nações e todas as promessas. Foi em Gilgal que Josué, ele repartiu os territórios para todas as tribos de Israel. Pois em Gilgal, um lugar estratégico, antes de você derrubar as muralhas, Deus vai te colocar você em Gilgal, lugar de treinamento, onde você vai aprender, onde você vai ser forjado nas armas de Deus, aleluia. Desta noite, nesta manhã, nesse dia, se prepare. Se você está em Gilgal, aleluia, lá você recebe, aleluia, direcionamento de Deus, resposta de Deus, aleluia. Ninguém vai derrubar muralhas se não tiver um plano na sua vida, se não tiver uma liderança, se não tiver um propósito, se Deus não falar com você, se Deus não te revelar, não te der uma estratégia. Era necessário uma estratégia militar para derrubar as muralhas de Jericó. E Deus deu para Josué, e Deus falou com Josué, aleluia. Com certeza Josué estava preocupado, olhando para as mulheres, como vou fazer, como vou derrubar, como é que vai acontecer, e com certeza buscando a direção de Deus. E Deus, aleluia, no capítulo 5, Deus traz a resposta para Josué. No capítulo 5 ele diz assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nos versos de número 12, ele disse: sucedeu que Josué estava perto de Jericó, levantou seus olhos, e eis que pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele disse-lhe: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou o seu rosto em terra e adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor a meu servo? Então disse o Senhor ao príncipe do Senhor dos exércitos: descalça teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo, é terra santa. Louvado seja o nome do Senhor. O que acontece? Deus começa a dar instruções a Josué de como deveria conquistar aquela terra, como as muralhas deveriam cair, como Deus queria fazer derrubar as muralhas. Nesse momento, meus amados de Deus, encerrando esta palavra neste momento, Deus vai derrubar a muralha na sua vida, mas é necessário você ter um chamado, ser chamado por Deus, é necessário ter a presença de Deus, passar pelo Jordão, aleluia, aquele que desce, entrar em Gilgal, onde você recebe treinamento de Deus, para ter estratégias, recebe revelação de Deus, propósito de Deus, e aí Deus vai derrubar as muralhas de Jericó. Jericó é uma cidade totalmente uma fortaleza, onde os muros praticamente tinham 9 metros de altura. Eram 2 muros, um após o outro, praticamente 2,5 a 3 metros era o muro, era cada um dos muros que ali estavam. A cidade estava com medo, mas Deus tinha decretado: tenho dado Jericó nas vossas mãos, o seu rei, os seus guerreiros e todo o povo desta cidade tenho entregado nas tuas mãos. A promessa de Deus, ela está nas tuas mãos. Não tem muros que vai impedir o agir de Deus na tua vida. Não tem nada que vai parar você nesta jornada. Os muros vão cair hoje. Ramandagassuri calabachandarasa. Se prepare, porque os muros vão cair. Você tem a presença de Deus, você desceu no Jordão e você está em Gilgal. A vitória vai acontecer na tua vida. Deus vai decretar vitória hoje na tua história, na tua existência, em nome de Jesus.
Senhor Deus, nós oramos agora, Pai, vai quebrando muralhas agora, vai despedaçando muralhas nesta manhã, vai repreendendo todos os demônios, ação maligna, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, vai quebrando agora todo espírito de Satanás agora, dentro desse casamento, dentro desta família, dentro da casa deste homem, em nome de Jesus. Nós profetizamos agora a tua bênção, a libertação para esta casa, a libertação para esta família, a libertação para este coração agora. Labanda suri calabachanda rabadahai. Espírito de morte, sai desta mente agora, sai desse coração agora, sai dentro desta casa agora, em nome do Senhor Jesus. Há livramento para você hoje, a bênção de Deus para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Os muros já estão caindo hoje na tua vida, pelo poder do nome de Jesus. Receba a presença dele agora, sinta a glória dele agora, a unção dele agora, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe, minha amada de Deus. Em Cristo Jesus, nesta manhã, o laço quebrou e nós voamos. As muralhas caíram e Deus nos deu a grande vitória. Receba sua vitória hoje em nome de Jesus. Receba sua vitória hoje em nome de Jesus. Porque Deus é fiel, Deus é Senhor, Deus é Pai. Ele é o Senhor da nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.